Hoje a gente estreia com esse vídeo com a ideia de fazer uma Voz para o Autismo à distância. A gente tem os grupos presenciais para quem é de São Paulo e da região metropolitana. A gente incentiva que as pessoas vajam ao grupo, vajam aos encontros, é uma troca de energia, é uma apresentação diferente porque tem dinâmicas, tirando dúvidas, damos ideias, trocamos ideias. É super importante a presença nos nossos encontros em Alphaville, do AMAI São Paulo. Se você é de longe, mora em outro estado, é por isso que a gente está fazendo essa parte de vídeo, para que chegue a informação para todo mundo que esteja interessado em receber. Mas a gente frisa que é super importante a participação do público nos nossos encontros do AMAI São Paulo. Hoje a gente vai falar sobre comunicação, e como se desenvolve a comunicação. Por que é importante a gente saber como é que se desenvolve a comunicação, pelo menos no entendimento mínimo? Todo o desenvolvimento humano ele é atrelado à fase anterior. O que acontece com as nossas crianças no espectro e outras crianças que também têm dificuldade de comunicação social? Elas não desenvolvem a comunicação na mesma linha do desenvolvimento típico. O que acontece? Elas têm uma desordem do desenvolvimento da comunicação. Essa desordem, como diz o próprio nome, ela vem fora de ordem às etapas e muitas vezes elas pulam as etapas primeiras do desenvolvimento da comunicação. Muitas vezes a fala aparece sem ter aparecido as primeiras etapas da comunicação e por isso se dá tanta confusão lá na frente com distúrbios semântico-pragmáticos, com entendimento de duplo sentido e até mesmo de como expressar e para que serve a comunicação de fato, por que a gente se comunica, nós humanos nos comunicamos uns com os outros. Então, para começar pelas razões, a gente tem 4 razões básicas do porquê que a gente se comunica. Primeiro, a gente se comunica para recusar alguma coisa, então se a gente for pensar bem nos primeiros estágios de comunicação intencional, quando o bebê diz não para a sopinha nova ou para algum salgado, a gente faz toda a expressão, a gente tem toda a expressão facial, nosso olhar, o nosso corpo inteiro comunica que não, ou a gente empurra com a mão, comunicando que a gente não quer. Depois quando a gente aprende bem a primeiro recusar o que a gente não quer, depois a fase seguinte seria a gente pedir o que a gente quer, a gente fazer o pedido, eu quero água, eu quero bola, eu quero bala, dá, são todas a segunda função que a gente usa a comunicação. A terceira função que a gente usaria a comunicação seria para a gente pedir informações. Então, qual é o seu nome, onde fica tal rua, tá calor, tá frio, eu devo usar esse vestido, eu devo usar aquele sapato, são formas da gente se comunicar para pedir informação. Esses 3 propósitos da comunicação que a gente tem de recusar alguma coisa, da gente pedir o que a gente quer e da gente pedir informação, a gente engloba dentro da comunicação instrumental. E aí a gente tem um propósito máximo que é do ser humano, que seria a comunicação social. A gente se comunica com o propósito de se engajar, e de se relacionar com as outras pessoas. A grande dificuldade das nossas crianças com distúrbio de aprendizagem social, que inclui o autismo, mas não se limita ao autismo, está nessa comunicação social. A gente se comunicar para a gente saber do outro, para a gente saber da ideia do outro, e com a ideia do outro a gente transformar a nossa própria ideia e a gente descobrir quem nós somos. A gente divide os nossos níveis de competência comunicativa, que é como desenvolve a nossa habilidade de comunicação, em 7 níveis. O primeiro nível é o nível de comunicação pré-intencional. Então, a comunicação pré-intencional é a comunicação do bebezinho. O bebezinho chora e todo o ambiente, os pais e todas as pessoas que cercam tentam adivinhar o que acontece. Então, qual é a função do choro num bebê recém-nascido, num bebê de poucos meses? É avisar, alguma coisa me incomoda. É a única maneira que o bebezinho tem de se comunicar. Então, ele comunica que algo está incomodando e aí a função dos pais, de quem está cuidando desse bebezinho, adivinhar se ele está com fome, se ele está com calor, se ele está com sede, se ele está incomodado com alguma etiqueta, se ele precisa de uma troca de fralda, se é uma cólica, se é um incômodo físico. Então,
a função, né, na primeiro nível de competência comunicativa, que é essa pré-intencional, o bebezinho ele sabe, eu choro e alguém vai vir tentar resolver o meu problema. Então, para eu conseguir atrair alguém para resolver o meu problema, é só eu chorar. Muitas das nossas crianças, não todas, mas muitas das nossas crianças ficam presas nesse estágio comunicativo. Eu choro, eu reclamo, o mundo em torno gira e descobre o que eu estou sentindo e conserta o meu problema. Quando a gente tem uma criança com autismo de 3, 4, 5 anos ou de 2 anos presa nesse estágio, a gente precisa ajudar ela a passar para o estágio seguinte. E a única maneira de fazer com que ela saia desse estágio do eu choro e as pessoas adivinham o que eu estou precisando, é a gente não validar o choro como comunicação. É uma fase que é bem difícil, porque é muito difícil a gente se conter e simplesmente esperar que a criança chore tudo que ela tem para chorar, porque é só assim o cérebro dela vai usar uma comunicação mais sofisticada. Enquanto as pessoas validarem que o choro como um ato comunicativo, de que é um chamado para que os adultos descubram o que a criança está sentindo e o que a criança está precisando e deem para ela, vai ser muito difícil desse cérebro conseguir procurar outras maneiras mais sofisticadas de se comunicar. Então, a maneira de sair desse estágio, passar para o estágio seguinte, que seria uma comunicação intencional, tem que não validar esse choro como comunicação. A gente tem que esperar o choro passar e ajudar as nossas crianças a se comunicar de uma outra forma, seja por gesto, seja por olhar, seja por figuras, algum tipo de comunicação alternativa, caso a criança não consiga verbalizar, que muitas vezes é o caso das crianças que ainda usam bastante o choro como comunicação. Mas existem também crianças que não é porque elas falam que elas conseguem se comunicar, e muitas vezes em apuros ou quando elas precisam de fato se comunicar com alguém, elas choram. É o que a gente chama muito de se comunicar com o mundo e que o mundo venha, e não de fato se comunicar com uma outra pessoa, né, a sua necessidade. Não tem nem intencionalidade ainda dessa comunicação. Então a gente precisa ajudar as nossas crianças a passarem por esses níveis. O cérebro humano ele é alinhado para seguir o caminho mais curto. Então a gente nunca vai conseguir fazer com que esse cérebro passe para um estágio seguinte, se ele ficou preso nesse nível de comunicação, né, se ele não conseguiu avançar por si só, se ele está ali preso nesse nível de comunicação, para passar ele para o estágio seguinte a gente precisa não validar isso como comunicação. É a única maneira que a gente vai ajudar esse cérebro a passar para um estágio seguinte de comunicação. O nível 2 das competências, dos níveis de competências comunicativa é o comportamento intencional, mas ele não tem a intencionalidade comunicativa. Qual que é essa diferença? Ele é intencional, mas ele não tem intenção direcionada a uma pessoa. Então ele não tem contato visual e ele, geralmente a pessoa que está nessa fase não espera pela resposta. Das nossas crianças é muito comum, né, elas estarem presas, né, nesse nível de comunicação. Então é quando a criança pede para o além, né, ela se comunica com o além, ou então quando ela pede para você alguma coisa, ela sai correndo, a gente não consegue nem dar a resposta. Na verdade, se ela é verbal e ela chega a pedir água, ela pede água, sai correndo, ela não espera que você pegue a água e dê para ela. A gente precisa muito nessa fase trabalhar muito o contato visual, que é para ela conseguir entender que ela se comunica com alguém. A importância do contato visual é inúmera, existem inúmeras razões do porquê que a gente precisa trabalhar esse contato visual. Uma delas, principalmente, para a criança entender que você se comunica com alguém e a gente espera aquela resposta, a gente vai ter uma reação. A gente se comunica com o outro para impactar o outro e a gente tem que esperar essa resposta de impacto, seja primeiramente instrumental, porque eu te pedi água e você vai me dar água, seja num segundo estágio mais social, porque eu te falei água, eu quero saber como é que você reage a essa informação, a essa emoção que eu passei para você, eu também estou interessada na emoção que você vai me trazer de volta. Por isso é extremamente importante trabalhar o contato visual. E o contato visual, ele não vem ser trabalhado com olha para mim e a criança olha, bom, ele respondeu 5 vezes, eu pedi 5 vezes para ele olhar para mim, ele respondeu 5 vezes, ele olhou para mim, então marcamos, então pronto, ele masterizou o contato visual. Não é isso. O contato visual, para ele ser de fato comunicativo, para ele de fato estar fazendo parte do desenvolvimento dessa criança, dessa pessoa com a dificuldade comunicativa, ele precisa ser reflexivo. Eu sei que eu tenho que olhar no meu subconsciente, quando eu pergunto para você ou quando eu te conto alguma coisa, eu sei que eu preciso olhar para você
para ter a resposta. O contato visual não precisa ser olho no olho, é extremamente estranho se alguém ficar conversando o tempo inteiro com a gente no olho, mas ele precisa estar o tempo inteiro, a gente precisa estar monitorando quais são as respostas das expressões faciais, do olhar dessa pessoa, da postura corporal. Por isso que a gente frisa tanto a importância desse contato visual. Principalmente ele tem que ser reflexivo, ele não tem que ser num comando, ele não tem que tirar a energia do nosso cérebro consciente para a gente saber que tem que olhar para outra pessoa. Por isso que a gente trabalha ele extremamente reflexivo. E precisa esperar a resposta. Muitas das nossas crianças saem correndo, a gente sai correndo atrás. Eu falo que o Pedro teve uma fase muito comprida, que ele ficou preso nesse nível 2 de comunicação. Então ele não falava nada, era uma criança que aos 2 anos não se comunicava de forma alguma, né? A gente veio descobrir que ele, na avaliação dele, que ele tinha uma comunicação de um bebê de 9 meses. E praticamente o choro que ele usava, ou reclamar, ou ficar quieto num canto. Pedro era um bebê muito quieto, muito tranquilo. Apesar de agitado, em movimento, ele era muito quieto em relação aos choros. E quando a gente entrou com todas as técnicas comunicativas para ele, usando linguagem dos sinais, usando figuras, primeiro a gente usou muito a questão do sistema de apontar figuras para se comunicar. Então o que acontecia? A gente tinha na geladeira o quadro de figuras dele, e ele ia para frente da geladeira e apontava para a maçã, para o quadro, para a geladeira, não para a gente. Então é o que eu dizia, ou então fazia a linguagem dos sinais pedindo maçã, mas também para a cozinha, não necessariamente se alguém estivesse na cozinha ou não fazia diferença. É o que eu falava, ele estava num estágio de comunicação com o além. Ele se comunicava com o além e o além acabava aparecendo e dando para ele o que ele precisava. Ele não vinha até mim se comunicar. E foi num clique que deu que eu falei, não, ele está usando linguagem dos sinais, ele está apontando para as figuras, mas ele não está vindo se comunicar comigo. E aí a gente começou a trabalhar bastante. Essa é a grande importância do sistema PECS de figuras, que é a troca, porque a criança ela não tem que reconhecer a figura simplesmente, apontar a figura, ela tem que trazer até você. E essa troca, esse trazer, esse movimento todo que eu faço de chegar no outro, é o importante para a gente sair do nível 2 de comunicação, eu ir até o outro, para eu me comunicar, para eu entregar a mensagem que eu quero entregar, e dali vem o outro, me dar a resposta que eu estou procurando, ou que eu não estou procurando, mas alguma coisa que eu quero daquela pessoa, ou que aquela pessoa seja o intermediário do que eu quero. Então a gente precisa entregar para o outro. A gente tem muitas coisas que a gente pode, o PECS trabalha bastante essa linguagem instrumental, que é importante, mas não é o único tipo de comunicação que a gente tem, mas é uma comunicação muito importante também. A gente precisa trabalhar com bastante brincadeiras a questão da criança olhar pra gente, validar muito. Você olhou pra mim, que a gente fala o poder dos olhos, você olhou pra mim, o mundo move, você olhou pra mim, o mundo move, você me ignora, o mundo para, você olha pra mim, o mundo move. É uma maneira de a gente trabalhar muito essa questão do olhar reflexivo para a criança, começar a falar, opa, peraí, eu preciso estar, se eu olhar ali alguma coisa acontece, isso tudo vai, dentro das brincadeiras, vai entrando no subconsciente das nossas crianças, e é esse olhar que a gente precisa trabalhar. A gente trabalhou muito a questão de esperar a resposta, como num exemplo da água, de dar uma participação, pediu água antes que a criança corra, a gente brecar e ter essa participação. Nesse nível, o uso do conector, do cinto, é muito importante para quem é adepto ao cinto, porque a gente consegue ter ali aquela comunicação, a criança ali, ela na distância comunicativa que a gente tem. Então, se acontecer um fato da gente conseguir fazer com que ela se comunique, que a gente pode manipular o ambiente para fazer com que a criança queira alguma coisa e precise da gente, a gente ser, né, essa ponte do que a criança queira, ela tá ali, ela vai pedir, ela vai estar ali esperando pela resposta, a gente não vai ter que caçar a criança em algum lugar. Então esse é um bom uso também nessa fase do cinto. É extremamente importante a gente trabalhar bastante nessa fase, muito o contato visual, e a criança perceber que é de mim que vem as coisas. Você pode pedir uma bolacha, a bolacha num primeiro momento pode ser a sua intenção, o seu interesse, mas eu sou o interlocutor, é de mim que as coisas vêm, e começar a criar um interesse em ter essas relações com as pessoas também. Isso só com contato visual que a gente vai conseguir criar esse interesse com as pessoas. A fala pura e simplesmente só para satisfazer as minhas necessidades, eu nem sei, eu tenho essa mágica que eu
falo com o ar e que tudo e as minhas vontades se satisfazem, não é uma base para um bom desenvolvimento social. A gente precisa ter as pessoas, a gente precisa entender da importância das pessoas no nosso meio, nas nossas relações, para a gente conseguir ir passando nesse estágio de uma forma mais saudável. A gente tem o nível 3, que é uma comunicação não convencional. Ela já é intencional, mas ela é não convencional. Outra fase também que é muito comum a gente encontrar as nossas crianças. Então seriam gestos, ações com o corpo para te passar essa mensagem intencionalmente, bem clara, só que não de uma forma socialmente aceita. Então o fato das nossas crianças querem ir embora, elas pegam a nossa bolsa e vão saindo pela porta, é um sinal, eu quero sair, eu quero ir embora. Eles sabem exatamente que quando a gente pega a bolsa, a gente sai. Então a criança, ela observa isso no contexto dela e começa a se comunicar dessa maneira. Às vezes a gente tem algumas comunicações que a gente puxa estereotipias nessa fase para chegar nesse nível 3 de comunicação, para depois a gente conseguir sofisticar para o nível 4. Mas muitas vezes tem uma criança que tem a estereotipia de abrir e fechar a porta, abrir e fechar a porta, abrir e fechar a porta, e aí alguma coisa acontece. Esse abrir e fechar a porta pode acabar virando uma comunicação intencional, mas não de uma forma convencional de comunicação, e a gente pode usar esse abrir e fechar a porta para transformar isso numa comunicação, para fazer com uma brincadeira, para fazer com que o foco saia da estereotipia da autoestimulação e vire uma comunicação, né? Mesmo sendo uma comunicação de uma forma não convencional. Quando o ato de se comunicar comigo é mais importante do que a minha autoestimulação, eu consigo daí trabalhar a criança para que ela se comunique pelo que ela quer, pela essa interação comigo, de uma forma mais socialmente aceita, mais convencional. Mas é comum as nossas crianças estarem nessa fase, e aí a gente pode saber se meu filho está nessa fase, se a criança que eu estou trabalhando ela está nessa fase, eu preciso puxar ela para a fase seguinte, que é fazer com que ela tenha gestos e ações convencionais, comunicativas, e não usar as não convencionais. A gente também tem o aparecimento bastante de vocalizações, né? E são vocalizações que não necessariamente são aproximações de palavras, elas têm a intenção de comunicar, mas elas não são, vamos dizer, a língua de acordo de todo mundo, seria uma linguagem própria que a criança desenvolve. A gente sabe que então a criança está nesse nível 3, que é uma comunicação intencional, mas não seguindo os padrões da nossa comunicação, né? Chegando no nível 4 de comunicação, a gente tem a comunicação convencional com o uso de gestos, com o uso de apontar numa dupla orientação. A gente muitas vezes ensina as nossas crianças em terapias a apontar, e aí a criança, ela quer alguma coisa, ela aponta. E o interlocutor está aqui, e ela aponta e só olha para o objeto. Quando a gente se comunica apontando, quando a gente está dentro do desenvolvimento típico, você aponta, você olha para o interlocutor para ver se ele te viu, e você volta a olhar para o seu objeto. Não fica aquele e eu não sei quem está aqui. Nisso, quando a criança ela é ensinada instrumentalmente a usar o apontar, ela está usando apontar, mas ela não chegou no nível 4 ainda, ela ainda está no nível 3 da competência comunicativa dela, porque eu faço isso, mas eu não estou usando o meu interlocutor, eu não estou usando a outra pessoa dentro da minha ação comunicativa, eu estou me comunicando de uma forma não convencional, porque eu não estou colocando outra pessoa, apesar de estar usando um apontar, um gesto convencional. A partir do momento que a criança aponta e ela olha para o interlocutor e volta, aí ela chegou no nível 4, porque ela tem a intenção de se comunicar, e ela está fazendo isso de uma forma convencional. Eu estou apontando, eu estou olhando para você e eu estou olhando para o objeto que eu quero, e é isso. A gente usa gestos, tem muito de usar de fome, usar de sono, existem N gestos, eu quero andar, eu quero pular, existem tantos gestos que são convencionais. Aqui a gente usa bastante, entra nessa fase, muitas vezes linguagem dos sinais para quem é adepto e para quem não é adepto, porque às vezes é difícil da gente usar outras pessoas que também entendam a linguagem dos sinais. A gente pode usar o máximo de gestos convencionais possíveis, qualquer movimento que lembre o verbo, o gesto que a gente, o pedido que a gente quer fazer, entra nessa fase da comunicação. Então, isso aqui a gente não entrou nem nas palavras ainda, né? A gente está entrando muito nas questões de como se comunicar com o corpo, que é aquela fase das crianças pequenas
que elas vão e elas fazem e aí a gente vai dizendo, são livros, aquilo lá é uma árvore, não, esse você não pode mexer, esse é o computador, você não pode mexer. A criança, ela vai apontando e com a expressão facial dela e com todo o jogo do corpo, você sabe se ela está te perguntando o que é ou se ela está te pedindo para mexer naquelas coisas. Então é bem essa fase de uma comunicação convencional, totalmente intencional, mas ainda só com o uso de gestos, com o uso muito de olhar, né? Nessa fase a criança, às vezes ela olha para você e ela faz alguma coisa só para ter a reação do seu olhar. Isso já é uma intenção comunicativa, mesmo de um nível social, num nível mais social e emocional, porque eu quero saber o que acontece nessa troca de olhar. E a gente precisa incentivar muito isso das nossas crianças, que é uma das fases, uma das etapas que elas têm mais dificuldade, é começar essa troca emocional, e a gente precisa incentivar isso bastante, e é através do olhar e uso de muitos gestos, uso muito de expressão corporal, das nossas expressões faciais. A gente precisa tomar muito cuidado com as nossas crianças que são sensíveis sensorialmente, que elas se sobrecarregam muito. Então muitas vezes a gente vai com muita alegria, a gente vai muito brilhante para as nossas crianças e acaba sobrecarregando. Por mais que elas sorriam de volta, a gente precisa ver se não é um sorriso ou uma gargalhada de estar sobrecarregada, ou então quando você faz muito isso, aí ela está, você fala, tá vendo, não gostou. Talvez ela goste da interação, né, que todas as nossas crianças gostam da interação, porque o ser humano gosta da interação, mas se essa interação vem sobrecarregar ela sensorialmente, com uma expressão muito alta, com uma gargalhada muito alta, com uma vibração muito forte, isso pode sobrecarregar as nossas crianças, e isso que elas fecham. Não é da pessoa em si, mas é de toda essa sobrecarga sensorial. Então a maneira da gente descobrir se a gente tem uma criança que se fecha nisso, vamos diluindo em água, vamos dizer assim, as nossas reações, para ajudar para as nossas crianças conseguirem ter o benefício dessas interações também. Então usar expressões e gestos não tão gritantes para as nossas crianças que são mais sensíveis sensorialmente. Aqui nesse nível 4 também da nossa competência comunicativa, como já é um nível que a gente tem a intenção de comunicar e a gente faz essa de uma forma mais convencional, mesmo ainda não usando as palavras, é super importante a gente ensinar maneiras das nossas crianças, ter isso em mente, de que as nossas crianças precisam ter uma maneira de vir acessar a gente, né? Elas têm que vir até nós, né? Não é eu tô vendo que minha criança a criança tá com dificuldade, aí eu apareço, o que você quer? Para a criança responder. A gente tem que fazer com que a nossa criança, ela tá ali, eu sei que eu posso ir até um adulto, eu sei que eu posso ir até uma outra pessoa pedir ajuda. Aqui é uma fase que é super importante a gente pensar no desenvolvimento emocional das nossas crianças e pensar, se eu não sou ensinado, né, se eu não sou estimulado a ir buscar ajuda, a ir buscar a outra pessoa, chegar em outra pessoa para resolver as dificuldades que eu tenho, quão difícil é a gente navegar na vida sem ter esses guias para a gente buscar, né, por clarificação, para a gente buscar por conforto. É extremamente importante a gente trabalhar nas nossas crianças a habilidade de acessar as pessoas. E muitas vezes com crianças verbais a gente vê elas com dificuldade. Elas falam, mas elas falam ali sentadas no lugar onde elas estão, e as pessoas chegam até ela. Quando elas estão ali no mundo lá fora, isso não vai funcionar, e elas vão sentir uma solidão e um desespero tremendo. Então a gente tem que ensinar as nossas crianças dentro de casa a virem até nós, nos pedir, nem que esteja com o auxílio de uma segunda pessoa, que façam elas fisicamente caminharem até a gente. Elas precisam chegar. Existem várias brincadeiras que a gente pode incentivar, né? Isso que a gente fala nos nossos encontros presenciais, de como chegar, né? De como fazer com que as crianças cheguem até a gente treinar isso bastante nelas, para que seja até reflexivo para elas. Eu tô com alguma dúvida, eu preciso de uma ajuda, eu vou até uma pessoa. É extremamente importante para as nossas crianças desenvolverem essa habilidade de acessar as pessoas por clarificação, por suporte, por conforto. É extremamente importante para qualquer ser humano ter essa habilidade. O nível 5 de competência comunicativa, a gente entra aqui no simbólico concreto.
Então a gente continua usando os gestos naturais, né? A criança fixa, né, bastante, a gente fixa bastante no nosso desenvolvimento o uso de gestos. As crianças geralmente a gente vê que elas são bem, gesticulam bastante, usa muito questão de mímica, né, e símbolos tangíveis. Então a gente chama o trem de tchu-tchu, o cachorro de au-au, a galinha de cocó. É uma fase extremamente importante no desenvolvimento das nossas crianças, usar todos esses símbolos concretos, né, os sons de animais, a gente incentiva bastante, né, dentro do desenvolvimento, usar todos esses sons de animais. Eu me lembro de uma fase que é uma fase muito gostosa, que é a comunicação por sonoplastia praticamente, né? Então eu subi lá e bum, e desci, foi lá pegar bum, bum, e aí tropeçou. E aí dentro dessa sonoplastia inteira a gente consegue entender toda a enfática da emoção, né, por trás da história. É super importante a gente incentivar, não se focar tanto na produção de palavras e de palavras concretas, de quantas palavras existem na frase, mas da comunicação global como si, e incorporar, né, esse simbolismo concreto. Aí quando a gente chega no nível 6, né, da competência comunicativa, a gente começa a usar os símbolos abstratos. Então a gente decide que isso é um livro, e a gente chama isso de livro porque a gente decidiu assim, não tem nada nessa característica desse objeto que lembre a palavra livro. A gente só sabe que livro é livro porque a gente combinou. Isso é um símbolo abstrato, é um símbolo que a gente não vai usar um tchu-tchu para trem, mas a gente chama de trem daí, mas não tem nada que chame, né, o porquê se chamar de trem. É um símbolo abstrato que dentro de uma convenção de uma língua, né, de um grupo, a gente decidiu chamar assim. A gente, para pensar no desenvolvimento das palavras das nossas crianças, a gente precisa pensar em sílabas. Muitas vezes as pessoas vão atrás de quantas palavras a criança fala. Então começa a treinar aquele eu quero água, por favor, eu quero bola, por favor, eu quero iPad, por favor, eu quero... E esse eu quero, é como se a gente desse um bloco pronto. E no nível 6 de comunicação, a gente precisa prestar bastante atenção. A gente não quer dar blocos prontos para as nossas crianças, a gente quer dar as pecinhas de Lego. Por isso que a gente vai ensinando uma palavra por vez. Então, se eu quero que meu filho pegue os sapatos para a gente descer no playground do prédio, eu não vou falar, olha, a gente vai descer no playground do prédio, então eu queria que você fosse lá buscar seus sapatos, porque aí quando você pôr os seus sapatos, a gente vai pegar o elevador, e quando a gente pegar o elevador, a gente vai chegar no playground, e aí você vai se divertir um monte. Para uma criança que tem dificuldade de processamento da comunicação, né, do entendimento e do uso da comunicação, é informação demais. O que mesmo que eu tenho que fazer? Qual é a palavra que eu tenho que prestar atenção? Então a gente tem que usar com as nossas crianças o tanto que de fato elas possam entender e dar sentido na nossa comunicação. Muitas vezes a gente é instruído que quanto mais você fala, mais a criança vai falar. Quanto mais mais claro e mais assertivo a gente se comunica com as nossas crianças, mais fácil vai ser para elas entenderem linguagem, mais fácil entendendo a linguagem, mais fácil vai ser para elas falar. Então a linha não é bem em dar uma enxurrada de palavras nas nossas crianças. É muito mais claro se a gente quer que elas peguem os sapatos, olhar para elas e falar sapatos e levar ela até os sapatos. Uma palavra por vez, até as nossas crianças conseguirem dar sentido, tá? Então, dentro daquela frase toda, daquele texto todo, o que eu tinha que fazer era pegar meus sapatos, e sapatos significa essas duas coisas que eu coloco nos meus pés, e que eu sei que daí eu vou descer, eu vou pegar o elevador, eu vou pro parquinho e etc. Então, daí a gente tem que pensar bastante nisso, a gente tem que ter uma comunicação clara com as nossas crianças. E uma maneira simples de ter uma comunicação clara é usar o menos palavras possível, usar as palavras necessárias para o entendimento e não falar e dar uma enxurrada de palavras. Uma coisa que é extremamente importante para a gente se comunicar com as nossas crianças é a gente dizer ao invés de perguntar. Você quer pôr os seus sapatos? Aonde estão os seus sapatos? Toda vez que a gente faz essa entonação de pergunta, a gente passa
intencionalmente uma questão de dúvida para as nossas crianças. E as nossas crianças já se sentem sobrecarregadas com o mundo, porque o mundo é muito difícil, por isso que elas buscam tanto controle, porque elas acreditam que através de controlar tudo, essa confusão vai passar, e o que na verdade acaba aumentando a confusão. Quando a gente joga a pergunta para elas decidirem o que vão fazer, praticamente, por mais que não seja essa a nossa intenção, para a criança fica, bom, se você está na dúvida, então é melhor eu me recusar e ficar aqui dentro da minha zona de conforto. Porque se você quer que eu saia da minha zona de conforto e nem você está muito firme, né, e consciente de onde a gente vai, por que eu vou, né? Então se é para eu decidir, eu decido que eu fico aqui dentro da minha zona de conforto e não me mexo. E aí a gente tem toda essa, encara a resistência das nossas crianças. Mas se a gente falar sapatos, e ir buscar e mover o mundo com a criança e junto com ela e buscar os sapatos, fica muito mais fácil ela entender, bom, existe aqui um adulto seguro, um guia seguro, que eu posso seguir, sapatos são sapatos, eu pego meus sapatos e vou fazer e vou seguir esse meu guia, vou ver onde ele vai me levar. Então a gente precisa saber, né, entender que a gente tem, né, dentro dessa fase de nível de competência comunicativa, que vai ser partes que a gente vai em uma fase entender uma palavra só. Muitas vezes as nossas crianças entendem, né, a gente acha que elas entendem mais do que elas realmente entendem na linguagem, porque elas entendem por contexto, elas entendem por movimentação. Então a gente precisa tomar bastante cuidado, porque uma maneira de fazer com que elas entendam melhor a linguagem é usando menos palavras dentro das nossas frases. E aí quando a gente chega no nível 7 de competência comunicativa, a gente tem a língua, né, que é a língua que a gente fala, que são a combinação das palavras, seguindo as normas de sintaxe gramaticais, que é a comunicação que a gente quer, que é onde daí a gente só usufrui da comunicação e não precisa mais ficar pensando nas etapas que a criança está passando. A gente ainda pensando nos níveis de competência comunicativa, se a gente for pensar dentro do desenvolvimento emocional, a gente tem a comunicação reflexiva, que seria a base, né, de todo o desenvolvimento, que é o choro, o contato visual. Nessa fase de desenvolvimento emocional, as nossas crianças elas estão muito em busca da corregulação, de eu choro, o outro me conforta, e da autorregulação, né? Como é que eu vou entender todo esse meu sistema sensorial, como é que eu vou me autorregular. E nessa fase, as nossas crianças elas precisam bastante de exploração sensorial com os seus pais. Dentro de todo desse desenvolvimento, a comunicação delas nessa fase é uma comunicação reflexiva. Então, me incomoda, eu choro. E no desenvolvimento típico, me incomoda, eu choro, me incomoda, eu olho. E é aí que a gente precisa trabalhar bastante a questão do olhar das nossas crianças, porque é só através do desenvolvimento do contato visual é que elas vão conseguir desenvolver a corregulação e não ficar presa somente desenvolvendo uma autorregulação, que essa autorregulação depois vai virar em estereotipias, porque elas entram no lugar da estereotipia, enquanto as crianças de desenvolvimento social típico passam a buscar os relacionamentos, buscar as pessoas para esse conforto. Então a gente quer que as nossas crianças já nessa primeira fase, comecem a ter esse contato visual reflexivo com a gente para começar a desenvolver a corregulação. A gente precisa dar essa segunda chance pensada para elas. A gente precisa muito desenvolver o contato visual com significado, né? E o significado maior do contato visual é essa troca, esse compartilhamento de emoção. Por isso que a gente faz dentro de toda essa linha de desenvolvimento socioemocional, muitas brincadeiras que a gente tem esse compartilhamento do sorriso, compartilhamento da expressão. Muitas vezes a gente vê crianças, os adultos super bem intencionados com as crianças e elas estão felizes ali, elas estão gostando da brincadeira, mas elas estão felizes todas com elas mesmas, elas não estão compartilhando esse sorriso com o adulto. E isso fica exaustivo, porque a gente, como ser humano, a gente precisa desse pagamento emocional de volta. Sorri comigo, sorri pra mim, né? E isso vai fazer com que estimule o cérebro do adulto que está brincando com a criança e a gente vai ter uma relação muito mais saudável, né? A gente vai desenvolver os caminhos de relações interpessoais para essa criança de uma forma muito mais saudável, não de eu pego dos outros, mas a gente compartilha, você me dá, eu te dou, isso é um fluxo. Por isso que é super importante a gente ter essas brincadeiras em que a criança se divirta sim, mas que ela compartilhe essa emoção com a gente também, que ela compartilhe esse sorriso, que ela compartilhe esse olhar de alegria com a gente, e aí a gente vai amplificando toda essa alegria.
É uma fase que é também super importante a gente construir a habilidade das nossas crianças de acessarem a gente, das nossas crianças buscarem, para a continuação primeiro de uma brincadeira, mas buscarem com o olhar, não buscarem a gente como um instrumento só pegando a mão e fazendo a mão continuar. Não, essa mão tem uma pessoa, essa pessoa tem olhos, esses olhos passam a emoção e é através desse olhar que a gente quer fazer esse compartilhamento. A gente tem uma segunda fase dentro desse desenvolvimento emocional, também da comunicação socioemocional. A gente tem a questão de apontar, de usar gestos, de usar vocalizações, e a gente usa muito a brincadeira para aprender. Aprender através da brincadeira, como é que a gente compartilha essas emoções, como é que a gente processa essas emoções. Eu me lembro numa fase muito forte que o Luiz tinha um problema, a gente achava que ele tinha as questões auditivas muito sensíveis, e ele de fato tinha, mas além disso, ele também tinha uma dificuldade muito grande de se regular depois de um susto. Então ele tomava um susto, para ele acabava o dia ou acabava a semana, até em algumas fases para ele, por causa de um susto que ele levou, soltava tantas químicas no corpo dele que ele não conseguia se regular, né, e depois aproveitar o resto do dia até que toda essa química saísse do corpo dele, daquele susto que ele levou. Então, através de brincadeiras de esconde-esconde com susto mesmo, é que a gente foi trabalhando essa questão dele conseguir tolerar essa emoção de susto e conseguir passar. Muitas das nossas crianças precisam tolerar, e através de brincadeira a gente consegue fazer com que elas comecem a tolerar suas pequenas frustrações, para depois, mais para frente, ela conseguir tolerar as grandes frustrações que vão aparecer na vida, porque aparecem na vida de qualquer pessoa. Então é através das brincadeiras, né, e a gente pensando toda nessa comunicação emocional, social das nossas crianças, que a gente vai aprendendo, nessa fase que a gente vai aprendendo a tolerar as nossas emoções e a processar e dar sentido às nossas emoções. Muito interessante que no desenvolvimento típico, as crianças, são as fases que elas começam a brincar, e a brincadeira da criança é mimicar a vida do adulto. Muito acontece que as nossas crianças não observam o que a gente faz, elas estão tão presas dentro do sistema sensorial delas, que é tão desorganizado, elas tentando dar sentido àquilo, que não sobra energia para elas perceberem o que a gente faz e através das brincadeiras mimicarem a vida adulta. Aqui nessa fase também é uma fase que é bem bacana de usar o conector também dentro desse desenvolvimento social, emocional, que a criança ela vai estar ali perto, ela vai estar ligada, né? Ela vai ter esse elo ligado para você, e ela vai conseguir observar o que você faz. E ela vai o seu corpo vai estar constantemente dando input da sua presença, e a criança vai ter mais chance de observar o que você faz, para depois conseguir desenvolver as habilidades de brincar e mimicar a vida adulta. É super interessante a gente pensar também que a brincadeira das nossas crianças não é simplesmente um mero ato de mover objetos. As crianças usam as brincadeiras para processar as emoções que elas passam. Então elas mimicam uma discussão que elas ouviram, alguma situação que elas não conseguiram processar aquela emoção bem, dar sentido àquela emoção bem naquele momento. Elas têm dentro da brincadeira essa maneira de processar essa emoção de uma outra forma, de conseguir reescrever essa história. A grande importância de desenvolver habilidades de brincadeira nas nossas crianças é isso. E a brincadeira de troca, né? Não adianta a gente sentar nas nossas crianças para jogar um jogo de tabuleiro e a criança está ali praticamente esperando a vez dela e nem percebendo, eu não estou ansiosa qual é o dado que o outro vai, qual é o número do dado que o outro vai mudar, quantas peças. A criança, muitas vezes a gente vê ela automática, só seguindo as regras do jogo de tabuleiro, e o que a gente quer de fato nas brincadeiras é essa troca emocional. Então é super importante a gente pensar dentro do desenvolvimento emocional, social e a comunicação dentro desse desenvolvimento. Como é que a gente faz essa troca de olhar? Porque o olhar é a comunicação que a gente quer, e essa comunicação através das nossas emoções. É super importante a gente estar prestando bastante atenção nisso. E aí, passando no desenvolvimento emocional, depois a gente tem a comunicação intencional para interesses novos. A gente pensa muito na fase anterior, né, que é a comunicação intencional não verbal, que a gente tem todos esses gestos e essas trocas de emoções. A gente pede muito pela continuação, a gente fica bastante numa zona de conforto nas atividades, porque a gente troca bastante questões emocionais com a outra pessoa. Quando eu estou firme nessa, é aí que eu vou conseguir
pedir, né, verbalmente para novidades, né, conseguir ter uma linguagem mais concreta, mas que me dê acesso a atividades e interesses novos, não pedir pelas mesmas coisas. E depois a gente consegue desenvolver a fala, que é quando a gente começa a trocar as conversas e ter o interesse na outra pessoa. É extremamente importante a gente também entender como que a comunicação ela está toda linkada com o desenvolvimento social e emocional. Não são duas coisas à parte e não é depois que ele falar, ele vai passar a ter interações sociais. Ela está emaranhada, ela acontece junto. O desenvolvimento da comunicação com o desenvolvimento social e emocional. Se a gente pensar que são duas coisas separadas e quando ele falar que ele vai conseguir interagir, a gente está perdendo toda essa comunicação não verbal, todo esse desenvolvimento de comunicação não verbal que é tão importante para o desenvolvimento social e emocional das nossas crianças. Então a gente precisa, às vezes crianças que falam, a gente precisa voltar nas fases se elas não estão usando a comunicação não verbal, porque bons comunicadores não verbais são bons comunicadores verbais. É extremamente importante a gente ter isso bem em mente. Se a gente for pensar, né, qual o propósito primordial da linguagem é que ela ajude a gente a expressar os nossos sentimentos, deixar que os outros saibam das nossas necessidades, as nossas necessidades não só físicas e materiais, mas também as nossas necessidades emocionais. É através da comunicação que a gente consegue desenvolver relacionamentos mais profundos, né? E conseguir responder e entender melhor as pessoas e o mundo que nos cercam. Por isso que é tão importante a gente trabalhar a comunicação nas nossas crianças e não simplesmente a fala. Existe muita coisa dentro da comunicação que acontece muito antes da fala, e mesmo que as nossas crianças não venham a falar ou venham a falar muito pouco por uma questão de apraxia ou alguma outra disfunção paralela ao autismo que tenha vindo junto, a gente consegue incentivar o desenvolvimento dessa habilidade comunicativa, seja ela da forma que for, dentro de padrões sociais e que deem suporte ao desenvolvimento emocional das nossas crianças.